Olá amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. E hoje nós vamos para um tutorial de After Effects. Há exatamente 4 meses atrás, segundo o YouTube, eu fiz esse vídeo falando sobre gráficos de animação de After Effects, certo? Relacionado a texto. Então não é nem este, olha só, tô comendo uma bola terrível. Acho que faz um pouquinho mais de tempo. Era esse aqui, ó, animadores de texto no After Effects. Mas veja bem, vou deixar os dois no card final e esse aqui também lá aqui no aviso interno aqui da página, legal? E qual que é a ideia hoje? É trabalhar essa parte de animadores falando sobre shapes. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem no After Effects só a possibilidade de desenhar estes shapes aqui, ó, retângulo, elipse, polígono, ou desenhá-los com a caneta, certo? Que eu tenho aqui também a Pen Tool. E qual que é o processo? Aqui é muito simples. Selecionei o shape, ou escolho um preenchimento, e aqui eu vou pôr um contorno, tá? Esse contorno eu vou definir ele com um pouco menos, com 5 pixels apenas. Vamos pôr um preenchimento um pouco diferente aqui, tá? Bem mais aqui, só para dar ideia. E aí, qual que é o processo? Desenho ele na tela. Enquanto eu estiver desenhando, se eu pressionar a barra de espaço, eu posso reposicioná-lo na tela através daquele centro. Ou, se eu achar mais fácil, eu posso usar um script de posicionamento de ponto de âncora. Eu uso um do Animation Composer, que eu também posso deixar o link para vocês depois na descrição do vídeo, que é justamente esse aqui, o Animation Composer, tá? Anchor Point Mover. Por quê? Porque daqui eu consigo posicionar rapidamente o ponto de âncora do jeito que eu quero. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho é isso. Toda vez que eu desenho um shape, tem um outro fator aqui também. Deixa eu importar um vídeo qualquer ou uma imagem, tá? Diferente. Deixa eu pegar uma coisa bem pequenininha. Pode ser que é minha lua. Tá? Para poder explicar a questão do uso do shape em relação a qualquer desenho. Eu vou jogar a lua numa nova composição. E qual a diferença? Quando eu desenhei aqui no shape, como eu não tinha nada selecionado, ele desenha um shape para mim. Quando eu estiver desenhando com um objeto, se eu fizer a mesma coisa, ele vai gerar o quê? Uma máscara. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu quisesse desenhar um shape aqui, eu primeiramente precisaria tirar da seleção e depois fazer o desenho. Aqui também já é o contrário. Se eu tenho um shape e eu vou desenhar outro aqui, ele cria um segundo shape, ó, retângulo 1, retângulo 2. Se eu precisar que ele seja uma máscara, eu preciso habilitar aqui em cima para que ele possa entender que eu quero criar uma máscara, ok? Posto isso então, que são coisas básicas do After, mas são necessárias, vamos lá. Quando eu desenhei aqui o meu shape, então ele já entende que é um shape layer, tá? Ele traz aqui um conteúdo, e dentro desse conteúdo ele está dizendo, é um retângulo path, onde eu posso trabalhar o tamanho dele por aqui, e aí eu tenho o tamanho do retângulo e eu tenho o tamanho da camada, que no caso aqui, qual que é a diferença? É que se eu tenho um segundo retângulo desenhado, só voltar lá, marcar de novo que eu preciso de shape, ó. O que ele faz? É significativo. Se eu mexer nessa escala aqui, aumenta-se os dois. Se eu mexer nessa escala, eu trabalho somente em um dos objetos. Então, por isso que ele já me traz com essa separação. Mesma coisa para a posição. E aqui eu tenho um arredondamento que eu quero para o meu retângulo. Isso faz com que o retângulo de cantos arredondados aqui se torne uma ferramenta meio desnecessária. Ok? Além disso, aqui eu posso trabalhar o stroke e o fill, que eu defini ali em cima. No stroke, quando eu abro, eu tenho aqui, se eu quero esse stroke, e aqui eu vou jogar um valor bem alto para poder trabalhar e entender mesmo isso. Ó. Se eu quero usar esse stroke, como por exemplo, um método overlay. Tá? É só aumentar isso aqui para ficar um pouco mais... Aí. O que significaria esse método overlay? É aquele modo de mistura, tá? Que existe nas ferramentas de desenho. Então, na realidade, não é que aqui ele sumiu, é que eu mudei ele para overlay. Se eu coloco em Lighting, o formato é diferente. Se eu coloco em Multiply, é diferente. Se eu coloco em Diferença, ele faz a diferença de valores. Saturation e assim por diante. Tá? Além disso, eu tenho aqui a cor, a opacidade dele e a largura. Então, eu posso configurar por aqui também.
Além disso, eu tenho aqui, ó, But Cap, que aqui não vai fazer muita diferença. Deixa eu voltar ele aqui e tal. Porque essa primeira parte é justamente para caminhos abertos. Já em Linear Join eu posso pôr ele arredondado, detalhe, ele não é o retângulo, ou Bevel Join. Então me dá essas três opções aqui. Meter é o formato que eu tenho ali pontiagudo. Aí depois eu tenho aqui a opção de dashes, que se eu acrescento aqui ele já me coloca um pontilhado. E é lógico, se eu tenho um stroke de 32 e um dash de 10, eu tenho que ir trabalhando isso, e lógico, quanto mais eu afino, mais o dash passa a ter sentido. O legal é que eu posso animar esse dash aqui, ó, tanto na questão de tamanho, quanto no offset. Ou seja, se eu deixar um offset em 0, no tempo 0, trazer aqui mais ou menos no tempo 2, tá? Vamos por aqui 2 ponto, e ele já vai lá para mim, e eu coloco ali, por exemplo, 180, 100, né? Vamos por assim. Seria como se eu fizesse isso aqui, sem relógio ligado, não vai fazer nada, né? Ó, então agora é como se eu estivesse fazendo esse recurso. Então ele vai andando e vai animando o efeito para mim, tá? Então essa é a questão, já conseguiria fazer um letreiro aqui, que é uma coisa bem comum de ser utilizado. Além do stroke, eu tenho aqui o fill, que daí ele vai trazer aqui para mim a opção de eu mudar a cor, e um transform. E outra coisa, esse transform é relacionado ao retângulo. Então eu posso ter aqui, ó, position tanto aqui no retângulo, tanto no... desculpa, o transform aqui da camada. Daí, desculpa. Não, é o transform do retângulo mesmo. Então eu tenho aqui também isso. O legal é que eu também tenho um skew, que é o inclinado, tá? E a rotação e o transform da camada. Então vocês observaram que eu tenho, por um único elemento, quando eu trabalho com shape, bastante coisa para poder utilizar, tá? Além do shape de retângulo, e mesmo quando eu deleto ela, ele não deleta a camada, ele mantém-se ali. Eu tenho shape de elipse, lembrando que processo normal de desenho, né, usando Shift, você consegue ter uma proporção, tá? E o Alt, no caso com o Shift, ele consegue fazer a partir do meio, tá? Mas aqui no Shift já vai ser o suficiente que eu preciso. Daí depois eu tenho a ferramenta polígono, que ela funciona da seguinte forma. Então se eu usar o Shift ele fica retinho. Seta para cima aumenta o número de pontas. Seta para baixo diminui o número de pontas. Seta para o lado eu consigo, para a direita e para a esquerda, mudar o formato como eu quero que essas pontas fiquem. Logicamente, quando eu exagero, eu vou conseguir formatos bem diferentes. Para a esquerda ele já vai mudando um pouquinho para mim. Até que eu poderia brincar e fazer um símbolo que é parecido com aquele do Acrobat da própria Adobe, ó. E está feito, tá? Então o Distiller, né, se eu não me engano, tem esse símbolo aqui. E quando eu desenho, ele aparece aqui, ó, Polystart. Fechar o seu transform aqui, onde eu vou ter Polystar Path, tá? Ele está me dizendo que é um polígono ou uma estrela. Aqui eu posso definir daí, então, quantidade de pontas, ó, posição dele na tela, rotação, ou raio, e o raio interno. Então por aqui eu consigo controlar, e logicamente quando eu tenho 0 aqui, ele vai entender o formato que eu quero para ali. Então eu posso brincar a qualquer momento com ele por aqui também, e tudo animado. Então, por exemplo, eu poderia, vou dar vários Ctrl Zs aqui, ele estava assim, eu poderia animar aqui, aqui e a quantidade de pontas. Aí volto no 0, ponho lá, por exemplo, 6 pontas, ponho 0 aqui, por exemplo, e aqui eu vou pôr 120, tá? E aí aqui eu vou pôr, ele está mais 7, eu vou pôr 1. E aí eu teria essa mudança até que ele chegasse no resultado que eu quero. Aqui eu joguei aleatório, tá? Não saberia qual seria o resultado final, foi só para dar uma ideia, beleza? Deixa eu deletar ele aqui. E a estrela funciona muito parecido, então eu posso desenhar minha estrela, deixa eu mudar ela de posição, Shift retinho, seta para cima aumenta o número de pontas, seta para a direita diminui, certo? Ctrl eu posso diminuir a ponta das estrelas, né, ou aumentar. Seta para baixo, desculpa, para a esquerda, ele inverte as pontas. Seta para a direita,
ele é redondo. Assim como eu estava fazendo, né? Ali no... Opa, aqui o meu trevinho de 4 pontas. Com Ctrl um pouco mais para dentro, ou um pouquinho mais para fora, pronto. E eu tenho ali a minha forma. Também é um Polystar. Também me permite, só vou arrumar uma coisinha aqui, também me permite trabalhar com stroke, fill e assim por diante. Então vocês viram que eu posso ter, para desenho do meu objeto, diversas possibilidades, tá? Então ele me dá todas essas questões que eu quero estar trabalhando aí dentro dele. Beleza. Isso são as questões de desenho do shape. Eu também posso, tá? Vir aqui, importar um arquivo, por exemplo, do Illustrator. Deixa eu pegar aqui nos vetores. Deixa eu dar uma olhada, ver se tem algum aqui que eu possa ter uma ideia só para... Acho que aqui não vai ter nenhum. Tinha uma seta aqui uma época, deixa eu ver se ela está aqui ainda. Seta.ai. Vou trabalhar como footage mesmo, não tem problema. Olha, ela trouxe para cá, eu posso arrastá-la para aqui para o meu... acho que ele não tem nada nessa seta. Se ele não trouxe ele, então porque está sem o arquivo mesmo. Eu lembro que eu tinha um arquivo que trazia isso, mas o que acontece? Eu posso trazer do Illustrator um arquivo para cá. Deixa eu ver se tem algum outro que eu possa trabalhar. Tá. Então, deixa eu pegar aqui. Eu tinha aquela seta, a bola. Bola já me serve, ó. Então é uma bola que eu já usei em alguns exemplos. Tá lá ela bonitinha, né? Como ela não tem nada por baixo, ela trouxe dessa forma. Nada me impede de vir com o botão direito. Create Shapes on Vector Layer. Ele vai criar um bola outlines. A bola pode até ser deletada daqui e daí. E ele tem ali os contents. Ó, e ele separa tudo em grupos. Cada parte daquela bola para que eu pudesse estar utilizando. Tá? Então ele me dá essa possibilidade aqui também de trazer um arquivo de fora para ser utilizado. Então às vezes se você tem mais facilidade de usar com o Illustrator, você pode fazer dessa forma. Questão de preenchimentos. Tá? Eu posso ter uma ideia que eu vou desenhar aquele mesmo. Ele herda, tá? O último desenho que foi feito. Se eu abrir aqui meu Polystar e eu não quiser esse fio, eu simplesmente deleto ele aqui. O legal de quando você está com stroke assim é que você já pode começar a aplicar alguns dos efeitos. Eu vou dar uma pincelada em alguns deles aqui depois, mas não todos nesse momento. Por quê? Porque aqui eu já poderia colocar um gradiente, tá? Então ele já coloca ali um gradiente padrão para mim. E quando eu abro o meu gradiente, eu clico aqui nele, ó, daí eu vou ter aqui Start Point e End Point. Então ele já me trouxe a possibilidade de trabalhar esse gradiente aqui e de editar o gradiente, onde eu tenho a cor inicial e a cor final. Então ele já aplica ali para mim. Então eu consigo já, desta forma, brincar com a minha questão do gradiente aqui dentro. Tá? Então isso aqui é uma coisa já legal que eu tenho aqui para ele. Logicamente que se eu puxasse aqui, eu também clicando aqui na opção Fill, eu poderia ter definido aqui o tipo de gradiente, se é linear, se é radial. Como eu posso fazer por aqui também. Então eu tenho aqui ó, o meu Polystar, Polystar Path, Stroke 1, Transform Polystar, Gradiente Fill que eu coloquei. Se ela é composta, como que ela é colocada, acima ou abaixo do grupo. Se ela vai ter a forma de rio, se ele vai ser linear ou radial. Tá? Então ele me deu essa possibilidade aqui. Estou com o shape ali de novo. Deixa eu voltar aqui. Então ele me dá essa possibilidade aqui de poder trabalhar. Então eu tenho meu start point, meu end point, que eu posso daí definir onde eu quero o ponto inicial. Então eu posso posicionar ele aqui. E o tipo de endpoint que eu quero. Então eu poderia brincar aqui com a minha... Tá? Além da porcentagem de gradiente para cada lado. Ou seja, todas as configurações aqui que eu poderia. E aqui eu editar ou trabalhar ainda a opacidade dele. Então ele me dá todos esses controles aqui para que eu possa trabalhar o gradiente. Tá? É só mudar um pouco aqui meu ponto de âncora. Já tinha mais alguma coisinha que eu queria. Estava tentando lembrar do gradiente aqui, deixa eu ver. Que eu consigo mudar um pouco a questão do
da posição dele ali internamente mesmo. Deixa eu só lembrar onde que está essa opção, tá? Só um pouquinho. Então tá aqui. Agora me fugiu aqui. Que eu tenho uma opção que eu consigo mexer esse gradiente diretamente por aqui. Tá? Não é com a mão, que a mão é só a lupa. Nem com caneta, deixa eu ver se não é com a... Não, aqui é a converter, que não vai, ele vai converter os pontos. Eu já verifico certinho essa possibilidade, que eu lembro que no 2018 eu tinha isso, eu conseguia mexer o gradiente diretamente aqui. Deixa eu ver se só tirando um stroke, não. Aqui, Polystar Path, Content, Shape, Stroke, no Transform, não é Gradient Fill. Não estou encontrando essa opção agora, que ele me dá essa possibilidade de eu poder trabalhar o gradiente diretamente aqui pela tela. Tá? Só um minutinho, deixa eu ver se eu dou uma lembrada deles e já volto aqui, só um minuto. Tá. Então voltando, era pela seleção mesmo, mas ele não está ativando, tá? Pode ser que o meu After aqui esteja com algum problema, porque você consegue habilitar aqui os pontos só clicando e movendo o gradiente, tá? Talvez eu tenha que mexer nas configurações lá, mas daí a aula vai acabar ficando muito longa se eu for mexer nesse processo, ok? Outra coisa que a gente coloca também, que é possível, é uma interação entre shapes. Então, por exemplo, eu tenho esse aqui, eu vou clicar aqui e vou desenhar mais um shape. Também ali com elipse, só vou mudar aqui um pouco a cor para ficar um pouco mais, por aqui um sólido antes, tá? Aí, vou tirar o stroke, só colocar 0 aqui e vou pôr uma cor branca. O que acontece é que eu posso agora, aqui eu estou pegando a camada, então deixa eu só pegar aqui de minha elipse 2 e eu vou colocar ela aqui dentro, tá? Vou aumentar o tamanho dela um pouco antes, com o Shift, né? Aí. Beleza. O que acontece quando eu tenho dois shapes? Eu posso fazer com que eles interajam também. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar minha elipse 2, depois de desenhada, e eu vou jogar aqui, ó, abaixo da elipse 1. Quando eu joguei ela aqui, aí você fala, poxa, mas está ali a primeira, está ali a segunda. O que eu posso fazer com elas agora? Então, observe que agora, a minha elipse 2, ela está fazendo parte da elipse 1. Então, assim, só que por enquanto ela não conseguiu fazer nada. Para isso eu preciso fazer com que os objetos se unam. O legal é que eu posso mexer com ela, eu posso acertar ela tudo bonitinho a qualquer momento na tela. Até mesmo se ela estivesse fora, eu vou dar um Ctrl Z aqui algumas vezes, é que aqui ela vai estar como se estivesse numa objeto, não, ela não vai alinhar para mim como eu preciso. Então vamos deixar ela aqui novamente. Tá? Se eu usar o Shift, ele vai sempre grudar nas pontas, então no caso eu preciso que ela fique aonde eu quero estar utilizando ela, né? Repetindo, jogo ela para dentro da elipse 1, tá? Ela ficou aqui, ó, cuidado só que ela está abaixo do stroke, eu vou jogar ela um pouco para cima. Vou marcar minha elipse 1 e vou clicar aqui e vou pedir ali que eu quero que seja um Merge Paths. Beleza, quando eu fiz isso, poxa, sumiu. Não é que sumiu, é que agora eu tenho o efeito de Merge Paths justamente para unificar. Ele é muito semelhante aos efeitos de Pathfinder que eu tenho lá no Illustrator, tá? Porque quando eu coloquei o Merge Paths, ele está dizendo, ó, o modo aqui é o de Edge. Se eu uso de Merge, ele não vai mudar nada, porque ele está unificando também. Subtract, ele me fez um furo. Intersect, ele vai pegar só o que é comum. E exclusão, ele vai tirar as interseções. Vou pôr em Edge aqui novamente, vou selecionar minha elipse 2, ó, e vou mover ela para cá, para a gente ter ideia melhor disso. Ó. É como se estivesse fazendo isso aqui. Só que agora o que eu faço? Ó, se for Merge, dando na mesma. Se for Subtract, é como se ele estivesse fazendo um corte. Se for uma intersecção, é aquilo que estava interseccionado, ou excluindo a intersecção para que eu possa ter meus formatos. Isso é bem bacana. Daí você pode pegar esse mesmo elemento aqui, como se fosse um só, daí na camada,
E eu poderia, por exemplo, vir aqui em Layer Styles e dar um Drop Shadow, tá? Dentro dele. No caso aqui a sombra vai estar em preto, né? Então não aparece. Deixa eu só mudar ali o Layer Style dele, né? Tá aqui o Drop Shadow. Eu vou pôr ali em branco, por exemplo. Pronto. E aí, em vez de Multiply, eu tenho que pôr em Screen. Vou deixar no normal mesmo. E 100%. Peso global. Deixa eu ver. Ah lá, agora ela apareceu. Tá? Porque ela estava muito pequena naquele momento. Então só aumentei ali. Só para mostrar que daí é o que acontece. Aquilo que estava. E aí eu posso. Se eu mudar para Intersect, ó, ele já entende o efeito. Para exclusão e assim por diante. Então ele me dá essa possibilidade aí. Além disso, tá? Eu posso também criar elementos aqui. Então, já que a gente está falando sobre essa criação do shape, deixa eu só colocar uma cor para não ficar estranho. Como eu tinha comentado, ó, além das opções de eu desenhar, fazer a unificação, eu tenho aqui as opções de Add. Então, aqui eu poderia desenhar um retângulo, uma elipse, um polystar ou um caminho, tá? Eu posso usar aqui o Fill, que é o preenchimento, o Stroke. Então eu posso adicionar um Stroke aqui, ele já tinha o Stroke 1, que estava sem nada, né? Então por isso que ele estava daquele jeito, eu posso pôr ele aqui, tá? E eu posso pegar meu Stroke 2, que está acima, ó, abrir ele aqui, certo? Ele já está limpo, ó. E olha lá o que eu tenho. Então eu consigo ter, na mesma forma, dois strokes. Muito semelhante ao que a gente tem no Illustrator, essa é a grande verdade. Além disso, eu posso também trabalhar com Gradient Fill, ou seja, um preenchimento gradiente, um Gradient Stroke, Merge Paths que nós usamos, Offset Paths, que nada mais é do que você jogar um caminho a mais, tá? Então aqui eu tenho ó, o amount dele, ó, quanto mais amount, mais ele joga para dentro ou para fora, certo? É como se ele estivesse gerando um novo caminho do meu objeto. Só diminuir aqui para poder trabalhar, né? Deixa eu tirar aqui os strokes. Eu posso adicionar um Pucker Bloat. Esse talvez seja um dos mais famosos. Para a esquerda, valor negativo é ponta, valor positivo, arredondamento. Estou vendo que ele é todo ele animado aqui também. Então ele tem o cronômetro ali. Nada me impede de deixar ele aqui, por exemplo. E um tempo depois eu fazer a inversão. Então esse era o processo que ele faria. Legal que você pode usar isso aqui até mesmo para fazer uma transição de cenas, utilizando o recurso de Position Scala junto a ele, né? Aí depois eu vou ter aqui o Repeater, já chegamos nele. Rounded Corners, ele vai arredondar os cantos, nesse caso aqui não tem muito o que ele mexer, né? Isso vai funcionar mais para se eu estiver trabalhando com um retângulo, por exemplo. E acrescentar lá um Rounded Corners, ele vai abrir aqui para mim. E eu vou ter o raio de arredondamento, tá? Mas aí você fala, pô, mas eu tenho isso no retângulo já, aqui no Rounded. Justamente, então você vai ter as duas opções, uma vai acabar sobrescrevendo a outra. Eu não tenho muito por que não usar essa primeira que é mais interessante. Trim Paths é um recurso bacana, só que daí você tem que ter um stroke. E assim, eu vou tirar até o stroke, ó. Por que eu acho que o Trim Paths só funciona bem no stroke? Porque se eu colocar ele aqui no preenchimento, ó, usar o start dele, o end, ó, ele vai fazer isso. É como se fosse um relógio, ó, então ele fica meio estranho no preenchimento, isso aqui. A partir do momento que você tira o preenchimento e deixa só no stroke, agora a coisa começa a ficar mais interessante. Ó. Você pode montar isso aqui. Você sai o start aqui, traz até aqui em 0. Então ele faria esse processo. O legal é que você pode trazer aqui, por exemplo, e começar a mexer no offset. Então, se ele está aqui, então, e você começa, deixa o offset em 0. Vamos voltar lá no início. Você pode começar o offset aqui também, ou até um pouco mais para cá. Porque daí o que você faz? E aqui você quer que o offset também ele não esteja mais ali. Deixa eu ver. Então eu preciso do meu offset saindo para valor negativo.
Então, ó, daí você pode fazer essa brincadeira, tá? E aí vai trabalhando dentro dele, se você quer que ele continue, daí, porque daí você vai ter que trabalhar o end também para poder chegar ali no valor que você precisa. Então você pode começar o end aqui também, ele estava em 100, né? E lá dá no finalzinho, você põe o teu end em 0. Só que já vamos acertar o offset lá naquele cantinho. Aí. E aí você vai com o end até 0. Então, faria esse processo, tá? Teria que dar uma arrumada nele melhor para ele poder fazer o resultado que você quer. Que ali o offset deu 360 e alguma coisa. Tá? Ele tinha que dar, na realidade, aqui até 100 só. Ó, 100. Aí. Tá. E aí, mas eu deu a entender a ideia aqui, né? Só voltar um pouquinho. Ele tem que estar mais para cá. Aí, vamos ver agora. Esse aqui eu tiro. Ótimo, é isso mesmo. Tá, então ele é bem legal disso, você pode usar para fazer mapa. Então já tive situações que eu tive que fazer um mapa pontilhado, porque daí você associa isso com os recursos aqui do retângulo, onde você tem aqui os stroke dele mesmo, né? Quando eu abro aqui basta eu ligar o dashes, e aí ele já vai fazer, ó, a linha pontilhada para mim, tá? Então eu já consigo ir corrigindo isto. Então o TrimPaths é um recurso bem bacana aí de você estar utilizando também, tá? Bom, vamos passar para frente, senão a aula já está bem longa, na verdade. Eu não quero também perder tanto com ela, que vamos deletar essa. Depois eu tenho aqui ainda o Twist. Tá? O Twist é uma das opções mais tranquilas de ser usado. Tá? Ele vai fazer justamente um giro ali. Aqui é legal de trabalhar também com uma forma fechada. Vamos pegar uma estrela aqui para ver o que ele faria. Né? Só zerar o meu Polystar ali. Como que é mesmo? Eu abro aqui os paths dele, vou colocar 5 pontas, com um 0 aqui, tá? E aqui eu vou também, só deixa eu acertar aqui, opa, tem, ó, a ferramenta quando ela começa, então aqui, 5, aqui eu não quero ela com pontas arredondadas, então vem pra cá, aí, pronto, vamos puxar ela pro meio antes de finalizar. Eu acho que o After deu uma travadinha, opa, voltou, ele tava travando ali mesmo, beleza. Então só vamos diminuir isso aqui para uns 2 só, né? Aí, então quando eu uso aqui o twist que eu tinha falado, então começa a ficar uma coisa mais interessante agora, ó. Porque eu tenho aqui, ó, a forma de rotação dele e a partir de qual centro. Então eu posso brincar bastante com ele aqui. Muito parecido na forma de trabalhar com o zigue-zague. Como o nome já diz, eu tenho aqui o size, eu tenho a quantidade de segmentos, se eu quero corner ou suavizado, para poder trabalhar. Então ele me dá, só para jogar o zigue-zague aqui para cima, aí. Tá? Então eu consigo, não, mas não para cima do stroke nem do fio. Vocês viram que a ordem aqui vai influenciar bastante, né, naquilo que está sendo feito. Então eu consigo brincar com ele aqui, ó, e poder trabalhar esse recurso de dentro dele. Eu havia pulado algumas opções aqui. O Eagle Paths, como o próprio nome já diz, ele vai fazer, ele é um efeito nativo, tá? Você não tem muito o que fazer. Você aplicou, só deixa eu colocar ali uns 10 de traçado. Está aqui meu Eagle Paths. Se eu der um 0, ele já vai ficar fazendo aquele recurso ali na minha estrela. Tá? É dele, é nativo. O que eu mudo são as possibilidades dele em relação a tamanho do efeito, a detalhamento, se eu quero mais suave ou mais corner,
quantos wiggles por segundo, qual a correlação, ou da parte temporal, espacial do efeito, e se eu quero isso randômico para ser utilizado. Tá? Então ele me dá essas possibilidades, e aí isso varia bastante. Junto a ele, eu posso acrescentar também um Wiggle Transform, que já vai trabalhar com outras variações dentro daquele recurso que eu já estou trabalhando ali. Então, por exemplo, o Wiggle, a opção primeira trabalha com uma correlação mais uniforme e a segunda com a transformação mesmo. Então vai depender de como você está trabalhando, o que você quer como resultado final. Eu havia pulado o Repeater, porque o Repeater é um efeito que é bem bacana, desde que você saiba trabalhar legal com ele. Por quê? Quando você coloca aqui um Repeater, ele já automaticamente já criou aqui algumas coisas, como o número de cópias, como o offset dessas cópias, e aí eu tenho aqui as opções de transform dele, que é mover o ponto de âncora desse Repeater, a posição, a escala, eu posso diminuir o que ele vai fazendo, a rotação, e aí eu consigo já brincar com isso, ó. A opacidade, inicial e final. E lógico, tudo isso de forma bem animadinha para eu poder trabalhar. Então se eu coloco, por exemplo, a posição dele aqui, 0, e defino posição 0 aqui também, opa, eu coloquei eles praticamente, vamos tirar a rotação, 0, o ponto de âncora 0, e o ponto de âncora 0. Então agora eu já tenho ele ali, ó. Aí agora sim eu posso dar uma escala nele. Vou dar uma rotação. E vou marcar rotação, escala, start, ó, 0 aqui, por exemplo. 0 aqui. Então ele começaria aqui. E em 3 segundos, por exemplo, eu vou dar uma escala de 100%. Uma rotação de 0. E 0. 100. 100. E aí eu teria a minha montagem ali do jeito que eu preciso. Dá para brincar com isso, dá para brincar, em vez de usar, por exemplo, toda a minha estrela, eu posso vir aqui fazer um traço, né? Só dar um clique, shift um clique, tá lá meu stroke. Então eu posso ter ele aqui, e ao aplicar o meu repeater, aí ele jogou para aquele lado, eu preciso só mudar isso, né? 3 cópias, vou pôr aqui umas 10. E aí eu só vou ter que brincar com o quê? Com a posição dele. Eu quero ele aqui, mas aqui eu quero 0. Então eu teria essa opção, marco ali e marco o número de cópias. Vou pôr 0. Do lado 2 segundos, cópias 5, por exemplo. E aí eu poderia usar isso como uma transição, brincar, rotacionar se fosse o caso. Ó. Poderia fazer com que eles viessem e fizessem isso. Ó. Tá. Então vai depender daquilo que, como eu quero, como para brincar com a parte do repeater. Então é um recurso bem legal que vocês podem estar fazendo tranquilamente. E para a gente finalizar isso, essa aula já ficou bem longa, existe a possibilidade também de eu transformar um texto em shape e brincar com ele. Eu vou pegar 2 letras que são bem fáceis, tá? Porque vocês já vão entender. Porque se eu não usar uma letra como esta, por exemplo, o E e o F, a montagem pode não ficar tão interessante. Deixa eu ver se eu pego uma letra que tenha mais, me dê possibilidade de brincar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver. Modern. Deixa eu ver. A Modern dá. Então, beleza. Então, tenho aqui as 2 letras. Primeiro passo. Vou aumentar aqui um pouquinho, né? Para vocês a gente ver bem o que vai ser feito. Eu preciso converter o meu texto num shape. Então, botão direito. Não apareceu aqui. Então, vamos lá em Layer. Create. Convert. Create Shapes from Text. Então, ele criou ali para mim. O texto eu posso deletar. Aí aqui eu tenho ó, Contents, E e F. Beleza, para o E eu tenho todos aqui os elementos, e tenho um path,
Para o F eu também tenho um path. Então eu vou marcar aqui path, vou até um segundo e vou marcar path. Pronto, beleza. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Antes disso, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Vamos colocar o F bem em cima do E. Então vem aqui com bastante cuidado. Aí. Legal. Agora sim. Marco o path do E, path do F. Eu vou até um segundo. Marco novamente. Só que agora eu faço assim. Eu clico nesse quadro-chave do F, dou um Ctrl C, clico no quadro-chave do E e dou um Ctrl V. Pego o meu F e vou até deletar. A princípio ele só fez isso. Quando eu faço isso aqui, ó, ele faz a mudança para mim. Ele entende a mudança, mas ficou muito estranho, né? Por quê? Porque quando eu seleciono aqui, ó, se eu marcar esse quadro e marcar aqui, eu tenho um canto aqui sempre que eu vou clicar com o botão direito. Ó. Então, por exemplo, eu vim aqui e marquei esse ponto. Tá? Tem que pegar bem em cima da letra mesmo, aqui do caminho. E se eu clicar aqui, ó, por exemplo, vou clicar com o botão direito. E se eu for pôr aqui, ó, e ele não está pegando o ponto que eu quero. Deixa eu pegar aqui. É isso mesmo. Tá? Ó, botão direito. Aí eu vou aqui em Mask and Path e eu vou ter o Set First Vertex. Só que ele não está me deixando pegar. Ah, tá aqui, ó. Ele está nessa posição aqui. Por isso que ele está fazendo daquela possibilidade. Eu preciso transformar esse ponto aqui e mudar ele para outra posição. Porque o que acontece? Aqui ele está aqui. Se eu vier nesse pontinho aqui, ó, ele está aqui embaixo. Então o que acontece? Aquele ponto ele vem trazendo para cá. Se a gente olhar o que ele faz, ó. O que eu preciso? Eu estou vendo que aqui o que precisa mudar do E e do F é a perna do E. Então eu vou pegar nesse ponto, com o botão direito, e vou colocar, olha, Set First Vertex. Então agora eu mudei. Ó, ainda assim está estranho. Então eu vou lá no meu F e vou pegar este ponto aqui agora. Botão direito, Set First Vertex. E olha agora. Ele só muda um pouco o E para o F. Ele vai ainda ter um movimento estranho, isso você pode corrigir com a escolha da letra. Mas agora eu estou vendo, ó, é que aquele ponto lá de cima, ele está vindo para esse aqui. Se eu pegar e trouxer talvez esse ponto aqui, eu só vou fazendo isso, trocando ele aqui, ó. Agora já ficou mais interessante. Lá em cima eu não consigo corrigir, senão eu não corrijo aqui embaixo. Mas olha, eu consegui fazer essa perna aqui mudar. Vamos ver lá para cima o que eu conseguiria. Eu estou vendo que aquele ponto lá, ele vai para o canto, mas o problema tá que aqui ele está fazendo uma inversão. Se eu pegar esse aqui, usar para cá, daí lógico, eu tenho que mudar aqui também. E aqui também colocar assim. Vamos ver agora. Daí o problema acaba indo lá para baixo. Lá para baixo estava melhor daquele jeito. Tá, por que eu usei essa letra e não usei uma letra tipo PB? Porque é o seguinte, se você usar, não é que não pode, mas você vai ter um trabalho muito grande. Por causa do seguinte, quando eu vier aqui, ó, em Layer e escolher aqui que eu quero criar um shape do texto, ele cria, só que ele faz bem diferente. Ele vai criar para o P a letra P, que é esse aqui. Ele vai criar o path interno. Como assim? Esse aqui é da parte interna, esse é da parte externa. Se eu for para o B, ele vai ter 3 vezes. Interno, externo e interno novamente. Então o trabalho de mudança é muito grande. Isso é uma coisa que tem que se tomar cuidado. Legal? Então essa era a ideia de mostrar para vocês o que é possível ser feito com shapes. É claro que eu ainda posso transformar mais coisa nos shapes, certo? Eu poderia vir aqui usar um efeito do Saber, do Vegas dentro dele, tá? Então ele me trouxe ali, eu só teria que daí
customizar para saber se eu quero, se vai ser uma máscara, no caso que eu teria que usar as layers de texto, melhor dizendo, né? Não é tanto ali. E aí eu teria aqui, opa, layer de texto, tem que habilitar, não precisa habilitá-la não, tá? Eu poderia usar um text layer para poder fazer isso. E aí selecionar o efeito que eu quero. Na realidade ela tem que estar assim, tá? E aqui o texto ó, é o PB. Source. Isso aí mesmo. Deixa eu ver que ele não está trazendo ali para mim. Text layer. É o PB isso aqui dá até para mim deletar. Deixa eu ver o que aconteceu. Eu tenho que colocar um sólido antes. Tá, então só para entender, ó, eu tenho que criar um sólido, tá? O sólido é que recebe o efeito do Saber, tá? O Saber tem para baixar, eu deixo o link depois lá. Aí sim, eu vou em Customize Core e aqui eu vou dizer que eu quero um Text Layer. A Layer PB que ele faz aquele efeito para mim, eu só tenho que daí mudar aqui o tipo de preset, porque ele está muito forte. Então vou pegar um Raise, um Inferno, quase todos aqui são bem. O Energy acho que fica um pouco melhor, a gente vê. E aí ele já tem o efeito automático para mim, tá? Então beleza? Gente, essa aula já ficou bem longa, então por hoje é isto. Espero que gostem. Se gostou, curta o vídeo, ajuda a gente a estar produzindo sempre novos conteúdos. Curta o canal e até a próxima. Um abraço a todos.